Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos iniciar esse culto de louvor e adoração a Deus. Aqui é o pastor Otávio e Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas, na cidade de Volta Redonda. O templo da nossa igreja fica ali na rua Deputado Geraldo de Biase, número 566, no bairro do Aterrado. É a rua do Corpo de Bombeiros, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Meus prezados, nós vamos ter um culto hoje e você participa dele todo. Participa de todos os atos. Vamos cultuar a Deus. Pegue a sua Bíblia, esteja pronto com o seu inário também e participe em cada momento deste culto de louvor e adoração a Deus, que eu começo com a leitura do Salmo de número 134. Pegue aí na sua Bíblia, vai encontrando o texto, fique atento pelas muitas coisas que nós teremos durante, as muitas participações que nós teremos durante o culto. Que o nosso culto seja um sacrifício de louvor agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Leiamos então a palavra de Deus, Salmo de número 134. Diz assim a Sagrada Escritura: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Nós vamos louvar ao nosso Deus agora com um dos nossos hinos. Participe conosco. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos juntos adorar o Senhor, cantando o hino número 32. Tu és fiel, Senhor. Deus Filho Santo que
Boa noite, irmãos. Nós estamos com muita saudade de todos. Estamos orando também, pedindo a Deus misericórdia para que esse momento tão delicado passe e que nós possamos em breve estarmos unidos quanto igreja, de maneira física também, porque sentimos falta. Mas estamos orando também para que Deus tenha misericórdia e logo traga abundância para a nossa sociedade, para que nós possamos ficar mais tranquilos. E precisamos de aumentar cada dia mais a nossa fé e os nossos joelhos sempre no chão, clamando e pedindo a Deus por misericórdia. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 103, que ele tem o título A Misericórdia de Deus. Nós vamos ler dos versículos 6 ao 14. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, em grande benignidade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para os que os temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Amém. Amém. Olá, amada igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que excede todo e qualquer entendimento que só Ele pode nos dar. Esperamos em breve estar todos juntos, de todas as idades, tanto na escola dominical quanto no culto à noite. Essa é a minha oração frequente e é meu maior desejo. Leremos agora o livro de 1 João, lá no capítulo 5. Vamos acompanhar quem estiver com as suas Bíblias. Livro de 1 João, capítulo 5, vamos ler dos versículos 12 ao versículo 15. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Estaremos agora numa oração de intercessão. Senhor amado, Pai querido, Tu é o Deus que nos criou e que nos sustenta e que nos controla, Pai. A Ti, através do Teu Filho amado, nosso Redentor e Salvador, queremos chegar no Teu trono de graça, Pai, para elevar as nossas orações. Queria Te pedir, ó Pai, pelos nossos governantes, pelo nosso país, que passa por um momento tão difícil, desde o presidente, passando por governadores, prefeitos, deputados, senadores e vereadores, que eles tenham mais temor a Ti, ó Pai. Esse é o meu desejo, Senhor. Dê sabedoria vinda do alto, ó Pai, para nos governar. Gostaria de Te pedir, Senhor, pela Igreja Presbiteriana, Te pedir pelos nossos missionários, ó Deus, que estão em campo, com tantas dificuldades financeiras, de perseguições, ó Deus, Te peço bênção financeira e Te peço bênção também espiritual, para que eles busquem todos os eleitos, ó Pai, e assim chegue logo a volta tão ansiada por nós do Teu Filho Jesus Cristo. Te peço, ó Deus, pela nossa Igreja Presbiteriana Boas Novas, ó Pai, nesse momento tão difícil. Não deixe, ó Pai, que o coração de cada membro, Pai, se esfrie, que todos possam estar tendo vontade de Te buscar cada vez mais, entendendo que esse é um período que está no Teu controle, Pai, e podemos assim tirar o melhor deste período. Abençoa o nosso conselho, abençoa os diáconos, abençoa toda a liderança e cada membro, Deus, cada pai de família, dando a sabedoria de conduzir a Tua família a Cristo, Senhor, para que logo possamos também estar de volta em comunhão na Tua igreja. Te peço pelos desempregados, que sabemos que já está aumentando, Pai. Tenho certeza que Tu não deixarás, Pai, nenhum filho Teu, Senhor, passar necessidade. Te peço pelos enfermos, te peço por aqueles que
já perderam entes queridos, ó Pai, nessa pandemia e até por outros motivos também, dando consolo, Senhor. Te peço por aqueles que estão agora passando por alguma enfermidade, traga a cura em nome de Jesus. Cura também da alma, Pai. Temos fraquezas, somos pecadores, por isso precisamos tanto da Tua intervenção. E especialmente te pedimos que o Espírito Santo esteja conosco cada dia de nossa vida, nos fazendo mais parecidos, Senhor, com Teu Filho amado, Cristo Jesus. É em nome dele que eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do texto 1 Crônicas 29, versículo 12 a 14. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e te louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos da Igreja Boa Nova, que saudade de todos vocês. Espero em breve que possamos estar juntos para louvar, bendizer e adorar o Senhor na nossa sede. E nesse momento vamos orar em agradecimentos aos dízimos e ofertas depositados em nossa igreja. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por podermos estar louvando, bendizendo e adorando Teu santo nome. Nesse momento, quero colocar no Teu altar de graça todos os membros de nossa igreja e todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Quero também colocar no Teu altar de graça os dízimos e ofertas depositados na nossa igreja e que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para administrarmos em conformidade com a Sua santa vontade. Agora peço que o Senhor nos ilumine, abra nosso coração e mente para palavras que vai ser ministrada pelo Teu servo. Que nós sejamos edificados com ela. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. A SAF da Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas saúda os presbíteros Alexandre, Cassius e Eldon e os presbíteros em disponibilidade, José Roberto, Silas, Walter e Washington. Porque o homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Prestativo, leal, homem de Deus, resoluto, firme, constante, mostra-se esforçado em dar exemplo, suporta queixas, não desanima, cumpre sua missão, batalhador, serve com temor, inspira confiança pelo seu valor, trilhando o caminho, segue louvando ao Senhor. Está sempre pronto a ensinar a palavra com dedicação. Responsável, vigilante, aponta ao caminho da salvação. Seu trabalho é abençoado e merece nossa gratidão. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia que estamos lembrando dos nossos presbíteros. Nós te agradecemos por cada um deles, por suas vidas, por suas famílias. Pedimos que você continue os abençoando para que eles continuem sendo exemplo de vida, abençoando no seu trabalho nas igrejas para que continuem esforçados. Nós te pedimos todas essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nosso culto hoje, teremos a presença, ou melhor, online, né? O pregador será o reverendo Jeremias Pereira. O reverendo Jeremias Pereira é colega meu de turma lá no seminário em Campinas. Então, nós já estamos aí na luta há alguns anos. Ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e creio que dispensa muitas apresentações. Eu espero que você participe conosco da mensagem da Palavra de Deus. Então, nós agradecemos aqui ao reverendo Jeremias, agradecemos também a sua esposa, agradecemos a Cláudia, né? E agradecemos a toda a equipe que nos ajudou lá, porque para preparar um culto assim, nós temos que fazer uma equipe toda funcionar. E graças a Deus eles enviaram para nós o material a tempo e hora
e nós teremos esse privilégio de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe, reverendo Jeremias. Muito obrigado da sua participação aqui com a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas e a Congregação Verdade e Vida em Piraí também. Então vamos cultuar o nosso Deus, ou vamos receber a mensagem da palavra de Deus nesse momento. Reverendo Otávio Henrique de Souza, meu ilustre amigo e companheiro no seminário, parabéns pelo seu ministério e parabéns à Igreja Presbiteriana Boas Novas em Volta Redonda. Que o Senhor abençoe poderosamente essa amada igreja, que ela floresça e frutifique mais e mais. E obrigado ao pastor e ao conselho pela oportunidade de repartir a palavra de Deus com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 40, versos 5 e 6. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Certa noite, quando estavam presos o copeiro e o padeiro, tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que eles estavam muito perturbados e perguntou: por que vocês estão tão preocupados? Eles responderam: esta noite nós tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus. Disse José: conte-me o que sonharam. Senhor, nós pedimos tua graça, tua misericórdia e o teu favor para essa hora, que vidas sejam edificadas, transformadas e benditas em nome de Jesus. Honre ao Senhor em qualquer circunstância que você estiver. A história que lemos aqui, gente boa, ela começa um pouquinho antes do 39. Você se lembra de José, chamado José do Egito? Menino sonhador, blusas florais. O pai lhe deu uma blusa brutal, menino, e deu ciúme nos irmãos. José teve aqueles dois sonhos de que a interpretação era que os irmãos se ajoelhariam aos pés dele, depois o pai e a mãe, o sol e a estrela, o sol, a lua e as estrelas. Por causa disso, os irmãos ficaram com ciúme, procuraram matá-lo, mas um dos irmãos intercedeu e José acabou sendo vendido para os ismaelitas e foi parar no Egito. Desesperado, José foi levado naquela caravana como escravo. O olhar de José ficou na alma dos seus irmãos anos e anos e anos. Quando você prejudica alguém, sua consciência não lhe deixa ter paz, até que ela descanse em Deus. Você confesse seu pecado, peça perdão e faça restituição. Chegando ao Egito, foi vendido, menino novo, inteligente, criativo, foi parar na casa do Potifar, chefe da guarda do Potifar, e começou lá e foi aprendendo, desenvolvendo. Tinha 17 anos, agora já tem mais anos, é forte, bonito, sustância, cheiroso. Uma lenda judaica que diz que ele tinha um cabelão, menino. A mulher do Potifar, não sabemos a diferença dela do Potifar, a mulher pôs os olhos no José, quis levar o José para a cama, agarrou José, mas José disse não, quando a cobiça dizia sim. Por causa disso, diz a Bíblia no capítulo 39, a mulher contou ao Potifar como José havia tratado. Potifar se enfureceu, a mulher disse que José partiu para cima dela. Olha, se fosse uma realidade que o Potifar, não sei, né, irmão, como é que é negócio de marido e mulher, mas o Potifar devia ter mandado matar o José, porque ele tinha um poder nas mãos, pegou José e lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. Ainda prisão nenhuma presta, irmão, mas aqui é prisão, colarinho branco, não é? Prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. José ficou ali, o Senhor abençoou José na prisão, tratou José com bondade, José começou a servir o carcereiro, onde estiver, em qualquer circunstância,
seja uma bênção. Então, o Potifar falou: José, gente boa, eu vou entregar a prisão para ele. Entregou, menino, confiou. E ele não precisava preocupar com nada mais. Porque José cuidava de tudo e o Senhor abençoava José. Quando Deus te abençoa, pessoas ao seu redor são abençoadas. Amém? Glória a Jesus. Passados uns dias, chegam uns bacanas lá, menino. Copeiro do rei, padeiro do rei, olha, e estava próximo o aniversário do faraó, e ele ia dar uma festa para os seus grandes. Eles chegaram lá, tiveram um sonho, e o sonho do copeiro era que 3 ramos começaram a brotar, produziam um cacho de uvas. Ele tinha na mão o copo do faraó, espremeu o cacho de uva, pegou o suco e colocou no faraó. José disse: ó, dentro de 3 dias você será restaurado a sua situação de chefão geral dos copeiros. 3 dias antes do banquete do faraó. Bom, o padeiro animado contou o sonho. Falou: olha, eu sonhei 3 cestos de pães brancos empilhados na minha cabeça. Havia pães doces de vários tipos que o faraó gosta, mas as aves do céu vinham e comiam. José falou: o seu também 3 dias, gente boa. Mas 3 dias você vai, ó, o faraó vai mandar matar você. Passados 3 dias, 3 dias antes do banquete, o copeiro foi restaurado e o padeiro foi morto. E o José disse ao copeiro: ô, lembra de mim, varão? Quando você chegar lá, eu estou aqui injustamente. Fui trazido à força da minha terra, terra dos hebreus, estou nessa prisão. Fui lançado sem um motivo justo. Diz a palavra do Senhor que o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José. Honre o Senhor em qualquer circunstância que você estiver. E eu quero repartir com você 4 palavras de desafio e encorajamento. Primeira delas: saiba que o sofrimento coopera para a formação do seu caráter. O sofrimento coopera para a formação do seu caráter. Deus permite tribulações, situações, momentos de alta insegurança, de você ser tratado com justiça, ser colocado contra a parede, pressionado, oprimido, humilhado. Sabe por quê? É parte do discipulado de Cristo. É parte do discipulado de Cristo para fortalecer seu caráter e preparar você para os tempos mais preciosos da sua vida. Preso injustamente, acusado injustamente, parece que as coisas estão dando errado, hein, José? Parece que nada está dando certo. Então, você se lembre disso. Aqui, José, ao invés de murmurar, de maldizer, continua andando com o Senhor. O sofrimento faz parte da agenda de Deus. Pandemia, coronavírus, tempos difíceis, igrejas fechadas, crentes dispersos na diáspora digital. Os crentes estão fazendo os pastores sofrerem mais. Sabe por quê? Porque todo mundo descobriu que na rede social, na mídia digital, tem pregadores muito melhores do que nós, de qualquer linha teológica que você quiser. Menino, o sofrimento, na verdade, nós sofremos porque vivemos num mundo que não é ideal. Nós somos bombardeados pela pressão do mundo espiritual, com o diabo e seus demônios, mas nós temos uma natureza que caiu, uma natureza pecaminosa. Casamentos são tensos, irmãos, porque são 2 pessoas pecadoras querendo mandar um no outro, governar um no outro. Por isso que o casamento tem muito sofrimento, tem muita dor, criação de filhos, ter igreja, trabalhar, negociar. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, viver envolve dor e tristeza, lágrimas e alegria. Viver envolve enfrentar os sofrimentos como o Senhor Jesus enfrentou. A vida do Senhor Jesus foi toda sofrimento. A vida do Senhor Jesus não foi sofrimento, só a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus é o Criador. O Senhor Jesus é que declarou pela sua palavra céus, terras, galáxias, microcosmos, pequenos seres que são vistos só no microscópio. O Senhor Jesus declarou as leis da física, as leis da aerodinâmica, as leis astronômicas. O Senhor Jesus declarou as leis da biologia. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, abriu mão da imortalidade, veio entre os homens, andou entre os homens. A humilhação de Cristo é a vida inteira. Humilhou-se entre nós até a morte, morte de cruz. Aprendemos com Cristo o caminho da dor e do sofrimento. Aliás, todos os servos e servas do Senhor passaram dias de dor e sofrimento. Ana enfrentou zombaria, infertilidade e muitas dores e lágrimas. Davi, oprimido, machucado, mesmo sendo ungido rei, perseguido, desamparado, fingiu de louco, habitou em cavernas a vida inteira, lágrimas e dores. É só você ler os Salmos e verá. Mas também Paulo experimentou tudo isso. Todo crente é matriculado pelo próprio Deus na escola da dor e na fornalha da dor. Você não murmure, não maldiga. Quando Deus permite áreas de sofrimento intensos na sua vida, injustos como o de José, é porque o sofrimento faz parte da agenda de Deus. Toda família humana cresce e dentro da família humana estão também os servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, alguns sofrimentos são novos na sua vida porque você converteu. Você converteu, amigos começam a zombar. Você converteu, abandonou aquele caminho de pecado. Porque uma mulher converteu agora, o marido, a sogra, pressiona. Porque um filho converteu, os pais se rebelam contra ele. Uma moça foi convertida aqui em nossa igreja. E a menina bonita, formosa, corpo bonito de moça de 18 anos, roupas curtas, mas converteu. Quando converteu, ela disse ao pai: eu não quero mais essas roupas curtas e decotadas. Eu não quero mais sair para a balada sábado à noite. Pois sabe o que o pai disse? Proibiu ela de vir à igreja, proibiu de ler a Bíblia, proibiu participar das células de jovens, porque dizia que ele não tinha filha para andar desse jeito religioso. Mas a menina perseverou, amando o pai, obedecendo, servindo, chorando muitas vezes. Mas seu caráter foi aperfeiçoado no caminho do quebrantamento e da humildade. A dor e o sofrimento faz parte da agenda de Deus para a sua vida. Não se revolte, José. Continue servindo ao Senhor. Amém? Segunda palavra boa, desafiadora e encorajadora. No meio das suas circunstâncias de dor, perceba que há corações tristes e ansiosos. Diz a palavra do Senhor assim: quando José os viu de manhã, notou que os dois estavam perturbados. Olhou o rosto, olhou os olhos, semblante descaído. Notou, observe essa frase, viu. José os viu. Você está vendo as pessoas? A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi a Naim, e quando ele entrou em Naim, ele viu uma mulher chorando e levando o seu filho único para ser enterrado. Às vezes você tem andado só olhando seu umbigo. Você virou o centro da história, o centro da vida, idólatra, olhando para si mesmo.
Há pessoas ao seu redor, ao nosso redor, desesperadas, pessoas que não têm esperança da ressurreição, o medo de morrer, do vírus pegar, de destruir, invadiu a sociedade de modo tão violento que as pessoas estão inseguras. Ah, já não tinha garantia de nada, não é verdade? Mas agora, com essa época de pandemia, as pessoas estão mais inseguras, com mais medos, mais desesperadas, mais preocupadas. É hora de você olhar ao seu redor. Nós não sabemos o que aconteceu que o faraó mandou prender seus oficiais. A questão aqui, faltavam 3 dias para a festa do casamento, do aniversário. Esses homens eram muito importantes, gente boa. Eles eram especiais, iam preparar o banquete e a festa, estão presos. Alguma coisa aborreceu o faraó. O que foi? Sei lá, menino. Olha você, muitas vezes nós não sabemos a causa da tristeza que atinge as pessoas. E nós não podemos ser perversos, não, irmão. Isso é porque Deus está pesando a mão. Isso é porque você é dessa religião. Porque você é assim. Porque você desobedeceu ao seu pai. Porque isso. Não, irmãos, nós temos que olhar com bondade e compaixão. Eles tiveram 2 sonhos, estavam turbados. No mundo antigo, irmãos, havia... todo sonho parecia ser uma comunicação divina. Havia livros sobre como interpretar os sonhos, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. Mas Deus agora nos envia como embaixadores para olhar ao nosso redor. Um dia desses, eu fui obedecer minha mulher, né? todo marido de sustância obedece a mulher. Vai fazer umas compras para mim. Mesmo na pandemia, vai no supermercado, vai no banco, vai na feira, lá vou eu. Uma listinha boa. Quando chegou lá, eu comecei a olhar as pessoas, vi o semblante carregado, encostei em um, como está? Estou morrendo de medo e tenho que vir trabalhar. Meu Deus, será que meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer? Aí eu falei, olha, o Senhor Jesus tem esperança para você. Posso orar com você? Comecei a orar com algumas pessoas. Uma senhora veio lá de máscara, todo mundo, né? E falou assim, põe a mão na minha cabeça. Não pode pôr a mão não, mas o senhor ora por mim, porque parece que o capeta está montado na minha cabeça. Eu falei, então vamos falar com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é que é poderoso. E fala, sai daí, bicho, aí não é seu lugar não. Quando acabamos de orar, a mulher disse, meu Deus, tive um alívio maravilhoso. A gente triste ao nosso redor. E Deus nos envia como embaixadores para ser fonte de esperança e fonte de alegria. Talvez você mesmo esteja com muita angústia. E Deus preparou essa reunião para falar ao seu coração que Ele vê você. Os olhos de José para o copeiro e para o padeiro foram os olhos de Deus. São os olhos de Deus que estão em todo lugar e que olham você nessa hora. Deus percebe seu coração triste e ansioso. Deus o chama para perto dele. Também essa é uma palavra para você, servo e serva do Senhor. Aparente seus entristecidos, a dos seus amigos descontrolados emocionalmente. Note-os, note-os, note-os. Há corações tristes. Saia de você mesmo. Não fique olhando só você. Isso é o centro da idolatria. É quando nós pensamos só em nós mesmos. Como servos de Jesus, nós fomos enviados para amar ao próximo, para servir ao próximo e servir aos irmãos. Amém? Então, primeiro, o sofrimento faz parte do plano de Deus para a formação do seu caráter. Não entrega os pontos, não jogue a toalha. Segundo, note as pessoas que estão tristes ao seu redor. Terceiro desafio que aprendemos com José. A Bíblia diz assim, notou e perguntou. Notou e perguntou. Porque às vezes a gente nota e deixa para lá. O problema é seu, tem nada com isso. Se vira, Zé. Eu não tenho nada com isso. Você está ruim, ruim estarás.
Mas o servo do Senhor não é assim. Deus estava com José. Recebemos da cruz de Cristo perdão pelos nossos pecados, lavados pelo sangue, enviados pelo Senhor, ide e levai as boas novas. É isso que vemos aqui, o exemplo de José, levando esperança. Ele foi em direção aos que estão em sofrimento. Então, terceira palavra para você, vá em direção aos que sofrem. Vá em direção aos que sofrem. Bom, se vier, não é assim que a gente fala às vezes? Se vier, veio, tá beleza. Mas se não vier, ó. E às vezes nós somos até perversos. Já aconteceu contigo isso? Já aconteceu comigo. Pois é, tá sabendo? Fulano tá passando o maior problema, né? Mas pediu nada, não falou nada, não quer falar nada, tá achando que é bacana, mas não é assim o servo do Senhor, não. Diz que José, ponto de vista social, nem compara com esses dois homens. Nem compara. Mesmo assim, você sabe que a dor nos nivela. Coronavírus declarou a fragilidade humana. Nem rico, nem pobre, nem ninguém está seguro, não pega o corona. Coronavírus igualou os locais nos CTIs. Quem entra? Quem tem dinheiro? Não, é quem chegou primeiro. Irmãos e irmãs, ajude os outros e você encontrará conforto para o seu próprio coração. Vá em direção a alguém. Deus nos abençoa. A Bíblia diz que Jesus andava de aldeia em aldeia. Jesus foi a Jericó por causa de Bartimeu, mais um cego, e Zaqueu. Jesus foi à casa de Jairo, porque tem sofrimento, e tem uma menina que ele vai dizer, Talita, cumi. Irmãos, a igreja é missionária, a igreja não espera que os pecadores venham, porque eles não virão, eles são duros de coração. Quando uma pessoa chega a vir, irmãos, a um culto, ou a participar de uma live nossa, é porque Deus já quebrantou muitos aspectos do coração e muitas barreiras já foram vencidas. A igreja missionária, ela precisa ir aos que sofrem. Irmãos, está aberta a janela da evangelização, está aberta a colheita. Irmãos, o que o coronavírus tem provocado no mundo, o coronavírus virou uma trombeta de Deus chamando para a salvação. Parar, vem, parar, vem. Ei, você não sabe como está, como será seu futuro, mas agora você pode reconciliar com Deus. Agora você pode voltar para Deus. Agora você pode orar no seu coração e responder ao toque que Jesus já tem dado. Jesus já tem batido a porta do seu coração. Você vai abrir ou não vai? Vá em direção. É isso que Jesus fez, irmãos. Ele desceu da glória. Ele desceu da glória e veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro, nos anunciar as boas novas e nos chamar para andar com Ele. Foi Ele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não apenas fala, Deus não apenas nos envia, Deus nos dá o exemplo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vá em direção a alguém. Tem alguém esperando você hoje. Você pode usar seu smartphone. Você, não sei como é que está a sua cidade aí, se você já pode fazer a visita da calçada, é isso mesmo. Aqui, nesses tempos de pandemia, fazemos a visita da calçada, cantamos uma música a capela ou com violão. Às vezes, o prédio inteiro escuta, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos uma visita de vídeo. Ou você não pode ir na casa do irmão, ou talvez não queira, o irmão não quer receber, idosos podem receber uma visita de vídeo. Vá em direção. Largue de olhar só você mesmo. José está sofrendo injustamente, José está preso, mas José notou e perguntou. Pergunte, como você está? Pergunte, posso lhe ajudar? Pergunte, posso te servir? Primeiro, não jogue fora seu sofrimento. Não perca as dificuldades que Deus tem permitido você passar. Pode ser que você enfrentou um divórcio, perdeu o emprego,
pode ser que alguém da sua família morreu nesses tempos, pode ser que o coronavírus atingiu alguém da sua casa. Os sofrimentos são muitos e variados, irmãos. Um filho especial, o desafio de a escola online, do trabalho home office, um desafio tão grande, e ainda o sofrimento lá de lutar contra pecados que ninguém sabe, só você sabe. O sofrimento aperfeiçoa o seu caráter. Segundo, perceba os que sofrem. Você diz que José notou, perceba. Tem gente sofrendo em sua família? Tem. Tem gente na igreja sofrendo? Tem. Tem gente na igreja ansiosa, perturbada, preocupada? Claro que tem. Tem gente no comércio, na sociedade? Tem. Perceba. Segundo. Terceiro, vá em direção a eles. Notou e perguntou. A gente sofrendo no mundo, a igreja é missionária, a igreja precisa orar, ir de encontro no altar de Deus. Quarto, seja bálsamo de Deus para os corações que sofrem. Notou e perguntou, demonstrou interesse, revelou coração bondoso. Veja você, a dor nos irmana. Falei agora há pouco, a dor nos irmana. Quando você vai visitar um hospital infantil, onde tem crianças com câncer, ninguém chega lá perguntando, quem aqui é da igreja evangélica? Quem aqui é da igreja tal? Você já foi visitar o hospital? Sei que foi. Quando a gente vai visitar um hospital, está todo mundo enfermo. Está todo mundo enfermo. Já fui ao hospital visitar presbíteros nossos, ao lado, uma pessoa que disse assim para mim, eu sou do Centro Espírita, eu sou do terreiro de Macumba, e eu disse, eu posso orar com o senhor está enfermo. Na dor, todos nós precisamos de bálsamo para o coração. Aqui você percebe que quando José está, e da interpretação do sonho, você vê graça e juízo. É assim a vida. Graça que nos restaura sem merecimento. Juízo que alcança a vida do padeiro. Vida e morte. Todo ser humano enfrenta isso. Vida e morte. Estamos todos na fila da morte e ninguém sabe o nome de sua senha. E não tem jeito de adiantar ou de atrasar. Irmão, não fique com medo do tempo do corona. Meu irmão, gente boa, Salmo 139 diz que a janela da nossa vida é Deus quem define. Esse dedo aqui, da minha mão esquerda, é o dia que eu cheguei, 27 de março. Oi, beleza! Esse dia aqui, eu não sei que dia que é, não é? É o dia em que nós vamos dizer tchau, gente. Nós temos essa janela da vida. Entre nascer e morrer, o que tens preparado para quem será? Aqui, você e eu devemos viver para a glória de Deus. Estava pregando um dia aqui na 8ª, aí quando eu olhei para a Claudinha, eu falei para o povo nosso, faz assim, fez assim todo mundo. Eu falei, essa é a janela de sua vida. Aí quando eu olho para a Cláudia, ela, Aí eu perguntei a ela, o que você estava fazendo, menina? Eu estava orando e pedindo a Deus para aumentar a sua janela e a minha, aleluia. Seja bálsamo para os que sofrem. Pessoas erraram com você, igual aconteceu com José. Decisões de poderosos afetam nossa vida, afetam aqui no Brasil, afetam na vida econômica, afetam na saúde. Decisões de gente mais poderosa do que nós afetam nossas relações pessoais, econômicas, afetam nossas relações familiares, mas aquele que crê se fortalece no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo tem quem governa, o mundo não está jogado aí. Deus é soberano e sua soberania nos dá descanso. Ou você acha que o coronavírus apareceu porque Deus estava dormindo? Isso é um decreto eterno do que governa todas as coisas. Irmãos e irmãs, e nesse tempo, sejamos bálsamos, somos enviados
para manifestar a graça de Deus, a bondade de Deus que veio em Cristo Jesus. Olha, você e seus problemas. Ei, José, está preso injustamente. Você e seus problemas. Eu e meus problemas sou parte da sua cura. Você não precisa ficar assim, certinho. Não existe isso. Não há como ficar certinho. O alvo de Deus não é perfeição nessa vida, é progresso. É crescimento, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, nós, por obra da graça de Deus, somos enviados como bálsamo para minorar as feridas. Seja mais paciente, menos acusador, seja mais gente boa. A Bíblia diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6:9, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Há uma colheita à nossa espera, mas enquanto isso semeemos o bem. É o que José está fazendo. É o que o Senhor Jesus fez. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus andou nessa terra fazendo o bem. Faça o bem, mesmo que você foi ferido, mesmo que você foi injustiçado. Faça o bem, faça obras maiores, faça obras de conforto, faça obras de solidariedade, faça que seu ministério de oração seja ainda mais intenso a favor daqueles que sofrem e daqueles que estão com medo e sem esperança. Honre a Deus nas circunstâncias que você está. Primeiro, lembre-se, o sofrimento Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. Segundo, perceba que há pessoas que sofrem ao seu redor. Não é só você e sua família. Dilate suas orações. Coloque a agenda do reino nas suas orações. Não ore só por comida, bebida, sono e saúde. E depois passa a falar de todo mundo. A agenda do reino, a evangelização, o avivamento, a igreja sofredora, o crescimento da igreja, o crescimento dos crentes, a volta das crianças, o fortalecimento dos idosos. Faça a agenda do reino, perceba, note. Segundo, vá em direção, ainda hoje, você pode ir em direção a alguém que sofre. Deus está lembrando você aí agora. Terceiro, vá em direção e seja bálsamo, não vá em direção para julgar, não vá em direção para condenar, deixa isso com Deus. É Deus, quando você prega o evangelho, você ministra graça e juízo. Por quê? Graça para os que são salvos, juízo que vai condenar. Mas você não sabe, você pode pregar com esse bom coração e deixa o Senhor aplicar a sua palavra. Amém? Quinto e último lugar, espere o tempo de Deus. Deus o honrará. Espere o tempo de Deus. Honre ao Senhor na sua circunstância, espere o tempo de Deus. Esperar não é simples. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aquiete o seu coração. Ei, José! José pede ao copeiro: ô, gente boa, lembre-se de mim. Ô, sustância, lembre-se de mim. O copeiro despediu de José e disse: você foi brutal, você foi top comigo, deixa comigo. Nós não sabemos porque que o copeiro esqueceu. Bom, sabemos, né? Deus tem a hora certa. Deus não chega atrasado. Sua agenda é brutal, menino. É top. O copeiro chegou 3 dias antes do banquete do faraó. Diz aqui, ó, 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus funcionários e oficiais, convocou o chefe dos copeiros, elevou o chefe dos copeiros de volta ao cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Agora tem que preparar o banquete, tem que preparar a bebida, tem que preparar tudo.
Como será? E José? Você foi esquecido por alguém que você fez o bem? Ah, eu sei que foi. E você se amargurou e disse, nunca mais ajuda essa corja. Mas não foi isso que o Senhor fez. Não foi isso que o Senhor Jesus fez. Mesmo aqueles que o crucificaram, Ele curou seus enfermos, Ele os abençoou com sua palavra, Ele os abençoou com os pães que multiplicaram, Ele os abençoou com o seu ensino e com o seu amor. Espera o tempo de Deus te honrar. Quando você for esquecido, apegue-se às promessas de Deus. Já nos dias de Pedro, as pessoas zombavam, disse assim, onde que está a promessa de sua vinda? Cadê ele mesmo que não volta? Já tinha passado, quando Pedro escreveu 2 de Pedro, mais de 30 anos que o Senhor Jesus havia ressuscitado e ele prometeu voltar. Aí eles estavam zombando, onde está a promessa de sua vinda? O céu continua o mesmo, a terra continua o mesmo, já houve outras pandemias, já vai ser assim, cadê o Senhor que não volta? Pedro escreve na sua carta dizendo, amados, não vos esqueçais que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Já fez essa conta simples? Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, não tem nem 3 dias que o Senhor Jesus ressuscitou. Fala sério. Aleluia. Renove seu coração. Mantenha sua vida firme nas promessas de Deus. Você foi esquecido, mas Deus não se esquece. Os copeiros e os que você abençoou, quem vai lidar com eles é o Senhor Deus. Tranquilize seu coração. Enquanto você espera, seja fiel nas pequenas coisas. Continue a dar o seu dízimo, continue a dar a sua oferta, continue amando sua mulher, continue honrando seu marido, continue cuidando de seus filhos, seja servo da sua igreja, não canibalize sua igreja. Há muita gente na diáspora digital que já desagarrou da sua igreja. Volte, crente! Sua igreja, a pandemia vai passar, sua igreja vai continuar e você será ainda uma bênção maior, porque maiores obras Deus tem preparado para nós. Aleluia! Ei, José, sua história me encoraja a crer que assim é que Deus faz. No tempo certo, o copeiro lembrou quando o faraó sonhou. Assim é a promessa do Senhor. Deus não nos desampara. Será que José demonstrou incredulidade quando José pediu o copeiro para ajudar ele? Talvez. Mas isso é da nossa fraqueza. De vez em quando você e eu demonstramos incredulidade, mas Deus, na sua graça e na sua bondade, volta-nos para Ele. José demonstrou agora que sua esperança estaria no copeiro, mas Deus o fez esperar para que a sua esperança estivesse nele. Ele diz na sua palavra, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E o escritor de Hebreus, capítulo 13, disse assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio e eu não temerei. Honre ao Senhor nas circunstâncias que você está. Não murmure contra o sofrimento, seja ele de que tipo for. Talvez você não conseguiu descobrir, mas alguém pode te ajudar a perceber quais as lições do Senhor para a sua vida. Segundo, note as pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Note, você não é o único que está sofrendo. Há gente sofrendo mais do que você. Terceiro, não só note, pergunte. Vá ao encontro das pessoas. É hora de pregar o Evangelho, é hora de fazer que Cristo salve, é hora de que o desespero seja substituído pela alegria da salvação. Terceiro, seja bálsamo para as pessoas, seja um instrumento do amor de Deus, seja solidário, seja alguém que surpreenda uma pessoa com ato de bondade. Mande um versículo, fale do amor de Deus, ore por alguém. 4, espere o tempo de Deus. A pandemia vai passar, gente boa. Espere o tempo de Deus. Não se desespere porque o casamento foi adiado, meu filho.
Espere o tempo de Deus. Chore alguém que você sepultou, mas espere que, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo volta e sua promessa será cumprida. Não se esqueça. Tem muita gente que não gosta dessa frase, mas eu amo essa frase. José, o melhor de Deus ainda está vindo. Tem gente que diz assim, o melhor de Deus já veio Jesus. Oh, gente boa. É Jesus o melhor de Deus. Ele foi nos preparar morada. Você já entregou sua vida a Cristo? Você já se reconciliou com Deus? Você que está afastado da igreja, é tempo de regressar. As demoras de Deus não são recusas de Deus. José, seu crescimento no Egito, sua família que será construída, você que cuidará de sua família e seu impacto de geração em gerações. Tudo porque Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de você. Vamos orar agora para Ele fortalecer seu coração e Deus está te enviando como instrumento de consolação e de graça. Honre a Deus nas suas atuais circunstâncias. Amém? Grandes obras Deus tem por intermédio de você e por intermédio dessa amada igreja. Vamos orar? Quem está reconciliando com Cristo, olha aí, ó, onde os irmãos orientarem para que você faça um contato, faça um contato. Quem está precisando de tomar decisão, já converteu, mas precisa se batizar, conecte aí com a igreja, os irmãos vão te orientar. E você que estava desagarrando, volte. Honre ao Senhor nas suas atuais circunstâncias. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo que o Espírito Santo pode falar e ministrar ao nosso coração. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que foram convidados, que eles sejam trazidos à tua presença nessa hora. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Grande foi o teu amor.
Nosso bondoso Deus, nós cremos em Ti, cremos na Tua santa palavra, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, cremos no Espírito Santo como aquele que nos regenerou, que nos santifica e que também conforta o nosso coração. Nós, em nome de Jesus Cristo, estamos agradecidos pela mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações e estamos clamando as Tuas bênçãos sobre cada pessoa que ouviu a mensagem, que participou do culto nesta oportunidade. Que todos, ó Deus, venham a andar nos Teus caminhos, a cumprir os Teus mandamentos e que a Tua palavra não seja somente uma palavra ouvida pelas pessoas com alegria e com satisfação, mas que seja motivo de transformação em nossa existência. Pedimos a Tua bênção pela igreja no Brasil, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, que nós vejamos esta igreja crescendo cada vez mais, honrando e glorificando o Teu nome. A nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao chegarmos ao final do culto de hoje de louvor e adoração ao nosso Deus, queremos agradecer pela sua participação, informar que nós estamos com a graça de Deus tendo os cultos presenciais no domingo às 10 horas da manhã, na rua Deputado Geraldo de Biase, 566, em Volta Redonda, Rua do Corpo de Bombeiros, aqui no estado do Rio de Janeiro. E prezados irmãos e amigos e ouvintes da Palavra de Deus, também nas quintas-feiras temos o culto ao vivo, o estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando, fazendo uma exposição da primeira carta de Pedro, capítulo 2, essa semana, tá bom? Se você quiser, participe conosco, avise seus amigos, compartilhe esse culto de hoje, inscreva-se no nosso canal e nos ajude aqui a ter o canal do YouTube com mais inscritos para que tenhamos outras ferramentas que nos auxiliem aqui a preparar com mais facilidade o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E esperamos vocês em outras oportunidades. Na quinta-feira, como eu disse, é pelo Facebook, tá bom? Facebook às 19 horas, o estudo da Palavra de Deus. No domingo tem também o estudo ao vivo da Escola Dominical às 10 horas e é o estudo da Epístola aos Hebreus. Já vamos estudar o capítulo 6 da Epístola aos Hebreus no próximo domingo. Então você pode pegar a sua Bíblia, ir lendo e se preparando. Eu creio que você vai gostar. Que Deus esteja abençoando a cada um. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações, a comunhão e a paz do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.